Pedro Alonso Lopes nasceu no dia 8 de outubro de 1948, em Tolima, Santa Isabel, na Colômbia. Ele era filho de Benilda Lopes e Mirando Reis. Pedro teve uma infância difícil, sua família era humilde e após seu pai ser assassinado na porta da sua casa, com cerca de 6 tiros, sua mãe passou a trabalhar como prostituta. Como a casa era bem pequena e ela cuidava de seus filhos sozinha, ela acabava atendendo os clientes com as crianças dentro da casa. O que separava o cômodo em que ela trabalhava era apenas uma cortina de um lugar e outro. Ficava uma cortina no meio, dividindo esse local. Pedro, obviamente, podia escutar todo o processo de atendimento da mãe e desenvolveu uma curiosidade descontrolada por sexo, que fez com que, quando ele tinha 8 anos de idade, acariciasse as partes íntimas da sua irmã mais nova. Sua mãe acabou flagrando Pedro, que, segundo ele, em entrevistas posteriores, sua mãe o expulsou de casa. Já na versão de sua mãe, ele quem teria fugido. Embora a gente não possa confirmar a razão pela qual Pedro saiu de casa, o fato era que ele passou a morar nas ruas com apenas 8 anos de idade. Ele conseguiu chegar em Bogotá, a capital da Colômbia, e um tempo depois de estar nas ruas, um homem de meia idade o acolheu em sua casa. O principal problema é que esse homem era um pedófilo, que passou a abusar sexualmente de Pedro todo dia. Ele mantido em cativeiro por tempo até conseguir escapar de volta para as ruas. Esse foi o problema, ele era abusado praticamente todo dia e depois de sei lá quantos anos, ele conseguiu escapar para a rua. A vida dele na rua era muito difícil, principalmente para uma criança. Era uma guerra para conseguir comer, dormir, ter o que vestir, se proteger e sobreviver. Então ele começou a cometer pequenos delitos que o acompanharam até ser preso com 18 anos de idade, após ter furtado um carro. Na prisão, Pedro foi agredido e violentado por uma gangue. A agressão foi tão brutal que Pedro ficou entre a vida e a morte, mas ele acabou conseguindo se recuperar. Após sua melhora, ele decidiu se vingar e acabou matando 4 integrantes da gangue, cortando as gargantas de cada um. Após esse episódio que ocorreu, a pena de Pedro não foi alterada, pois a unidade prisional o condenou como legítima defesa. Depois disso, não houve outros incidentes na vida de Pedro. Ele conseguiu sua liberdade em 1978. Voltando para as ruas, Pedro se mudou para o Peru, mas não tinha casa, então ele vivia como nômade, sempre se mudando para lugares aleatórios. Nessa mesma época, algo de muito sombrio despertou dentro de si. Sua infância totalmente caótica e desajustada, as experiências difíceis na rua, o abuso sexual que sofreu na infância e o último episódio violento de agressão sofreu na cadeia. E isso acabou tendo uma vontade muito de matar. Ele nunca havia matado antes, inclusive sem ser na prisão, né? Fora isso, ele não tinha matado ninguém. Mas quando ele matou, ele acabou gostando da sensação, quando cortou a garganta de alguns membros da gangue. Por isso, ele passou a caçar novas vítimas. De acordo com as investigações futuras, foram apontadas pelo menos 3 crianças mortas por semana. Ele buscava por um perfil específico, sempre que eram meninas entre 8 a 13 anos. Pedro, para ele conseguir pegar as vítimas, ele sempre avistava algumas meninas e seguiam por 1 ou 2 dias, para conseguir identificar uma certa rotina. Depois de se passar 2 dias, ele aproximava e oferecia algum tipo de bugiganga nas palavras do próprio Pedro. Como ele era um andarilho, ele ficava sempre nas regiões mais pobres dos países que ele passava, né? Então ele conseguia enganar meninas, dizendo que ele estava oferecendo ajuda à mãe delas. As meninas acabavam acreditando na história dele e seguiam ele até um local seguro para que ele pudesse realizar suas fantasias sexuais e fascínios em matar. Pedro contou em algumas entrevistas que passava a noite espancando e estrupando as garotas e só matava pela manhã. Ele estrangulava elas e ele falava porque gostava de ver a vítima esvaindo por seus olhos e o contraste do nascer do sol fazia com que tudo ficasse mais bonito. Além disso, ele gostava de empilhar os corpos pelo menos 4 vítimas para fazer uma espécie de chá de tarde.
Enquanto ele dizia que fazia esse chá, ele conversava com os cadáveres como se estivessem vivos. Depois ele o enterrava e seguia para outro local em busca de mais vítimas. Pedro ele acabou matando mais de 100 meninas em cada país que passou. Ele disse que buscava por meninas que ajudassem suas mães ou que estiverem impedindo alguma coisa na rua. Normalmente eram meninas pobres e também a maioria equatorianas, porque ele dizia que eram mais gentis e confiáveis, e também era mais fácil de manipular. Segundo ele matava para salvar essas meninas, pois que o mundo era cruel demais e a inocência delas estaria preservada se ele as matasse até 13 anos. Se estivessem mortas, elas nunca iriam perder sua inocência e não teriam que enfrentar sua vida de pobreza. E em sua cabeça, ele era uma espécie de anjo salvador. A polícia do Peru, Equador e Colômbia passou a investigar o desaparecimento de tantas meninas. Mas como Pedro era um nômade que ninguém conhecia, nunca permanecia tempo suficiente para se estabelecer em um local e nenhum corpo foi encontrado. A polícia acabou considerando que se tratava de desaparecimentos provocados por atividades de prostituição e exploração sexual infantil. Em 9 de março de 1980, em alguma feira livre no Equador, Pedro acabou se aproximando de uma outra garota, achando que era mais uma criança sozinha que estivesse pedindo dinheiro ou ajuda. Mas ela era filha de um feirante que estava no local, e ele acabou vendo a abordagem de Pedro. A mãe da menina imediatamente correu na direção de Pedro e gritou para os demais feirantes no local para segurar ele. Ele foi levado para a delegacia, mas não falou absolutamente nada no primeiro momento. Após passar um tempo na cela, um padre entrou para falar com ele e tentou acalmar e rezar um pouco. O padre, na verdade, era um policial disfarçado que conseguiu fazer com que Pedro confessasse todos os crimes que havia cometido. A polícia não acreditou que ele pudesse ter matado tantas garotas. Então, ele levou os policiais no túmulo das 57 vítimas que ele lembrava de ter enterrado, próximo daquele local que ele estava. Como naquela época a pena máxima de homicídio no Equador era de 16 anos, Pedro foi condenado oficialmente pela morte de 110 meninas e preso. Ele passou 14 anos numa prisão do Equador e foi deportado para Colômbia por bom comportamento, onde passou mais 3 anos num hospital psiquiátrico. Em 1998 ainda, Pedro estava livre e foi procurar por sua mãe, mas eles se reencontraram e ele pediu dinheiro para que pudesse viajar. Ela deu dinheiro e nunca mais foi visto. Pedro matou pelo menos 100 meninas na Colômbia, 110 no Equador e 150 no Peru. Ele ficou conhecido como Monstro dos Andes, porque todas as meninas que matou no Peru viviam entre as tribos de Cordilheira dos Andes. Em 2002, ele apareceu nos radares da polícia novamente, pelo cometimento de mais um homicídio, mas nunca foi encontrado. Ele ficou por um tempo na lista de procurados da Interpol e estima-se que o tempo de atividade criminosa de Pedro seja entre de 1969 a 2002 e que ele tenha matado mais de 350 garotas. Embora tenha sido condenado oficialmente por 110 assassinatos, ninguém sabe seu atual paradeiro, mas se ele estivesse vivo, ele teria mais ou menos 72 anos de idade. E esse vídeo aqui foi um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like e se inscrever, eu vou ficar agradecido. E até o próximo vídeo. Fui!